Então, bom dia a todo mundo. Bom Pode dia. chegar mais gente. É, Vamos lá começar nossa aula de hoje. A aula passada a gente viu um bocado sobre a parte de junta comercial, aí viu o registro do empresário, que a gente viu que tem que ser antes do início da atividade, e é na junta comercial, se for no caso empresário, né? Porque se for você for ser uma sociedade simples, então você se registra no cartório de registro de pessoa jurídica, um cartório normal. Aí não é na junta. Mas isso por causa da atividade. Então, você vai lá, se registra na junta, e aí a gente trabalhou um bocado o que é que a junta faz. Aqueles atos de registro todinho, né, que envolve não só o registro do empresário para constituir a personalidade jurídica da sociedade empresária, por exemplo, mas também a matrícula, que é para os auxiliares de comércio, e o arquivamento não, a autenticação, que aí é para os documentos contábeis e tal. Enfim, a gente viu essa parte todinha. E hoje a gente vai ver, vamos voltar para o empresário. Na verdade, a gente vai voltar para o estabelecimento, que é esse o tópico hoje da aula. A gente vai ver um bocado sobre o estabelecimento empresarial. Então, aproveitando isso, vamos lá vendo ele. Então, qual é a definição do estabelecimento empresarial? Esse é a primeiro item, né, que a gente vai ver aqui. Digo logo a vocês que o estabelecimento empresarial não é somente o local onde a pessoa exerce atividade. E quando a gente pensa em estabelecimento, a gente pensa logo lá na loja, né, no, sei lá, no local lá onde a pessoa compra, vende e faz os contratos e tudo. Não, não é só isso. Esse seria o ponto comercial. O ponto comercial é um dos itens do estabelecimento como um todo. Então, o que é que viria a ser o estabelecimento? O estabelecimento, ele envolve todos os bens, sejam materiais ou imateriais, que estejam relacionados à atividade empresarial. Então, tudo que você tem que está direcionado para a atividade empresarial, vai ser parte do estabelecimento. Se eu tenho bens, como eu falei, bens materiais ou imateriais, é lógico, se eu tiver um local que eu exerça lá a atividade, então esse local vai ser sim parte do estabelecimento. Vamos supor que eu tenho um armazém para estocar o produto, ele está envolvido na atividade empresarial, então também vai fazer parte do estabelecimento. Eu registrei uma marca, e aí essa marca, lógico, eu uso na minha atividade, né? Alguém tem dúvida? Enfim, então essa marca faz parte do estabelecimento, e marca não é bem material. É que ele não pode pegar numa marca, ele pode pegar no produto, mas a marca em si não. Tá aí. Tudo isso faz parte do estabelecimento. E o ponto X aqui que eu friso é direcionar esses bens para a atividade empresarial. Por que que eu, como é que chama, falo isso? Porque a gente tem que diferenciar responsabilidade do empresário e o que faz parte do estabelecimento. Vamos pensar no empresário individual, que a gente viu nas primeiras aulas da gente. E aí eu expliquei que, com relação à responsabilidade, o empresário individual tem responsabilidade direta e ilimitada. Ou seja, ele vai ser cobrado diretamente e ele vai responder por toda a dívida. Não importa se ela é maior do que a atividade dele, ele vai ter que responder. Ele responde com seus bens, porque é ilimitada essa responsabilidade. Então, aí você pensaria, então se é ilimitada, tudo faz parte do estabelecimento empresarial, ou seja, o carro que ele usa para sair nos fins de semana, a casa de praia que ele tem, onde? Em Itamaracá, é, tudo faz parte do estabelecimento. Aí eu digo, não, porque esses seriam bens pessoais dele. Ele vai responder, aí que está a responsabilidade, ele vai responder com eles, com os bens pessoais. No entanto, o estabelecimento só envolve os bens que estão direcionados à atividade empresarial. Esse é um ponto bem relevante,
Porque imagina só, você vai vender seu estabelecimento empresarial. Aí, se não tivesse essa limitação, você terminaria vendendo tudo, perdia tudo. Não, não pode. Então é óbvio que existe uma limitação, né, uma distinção aí entre os bens pessoais e os bens do estabelecimento. Deixa eu ver aqui. Aí eu botei aqui 2 exemplos. Por sinal, eu vou mandar pelo grupo no WhatsApp todo o material, todos os slides que a gente usou agora, até agora. Porque tá tendo aquele negócio no portal. Então eu vou disponibilizar logo, porque aí vocês já ficam com eles, sem problema. Aí, voltando para cá. Então, eu botei aqui 2 exemplos para ilustrar, né, o que seria o estabelecimento. Com relação ao empresário individual, eu meio que acabei já falando. Serve até de forma didática para vocês entenderem. Agora, o interessante também é com relação à sociedade empresária. Porque, diferente do empresário individual, o empresário individual tem seus bens, né? Porque ele é uma pessoa, ele exerce outras atividades, tem lazer, etc. A sociedade empresária, não. Ela é, como é que chama? Ela é criada para atividade empresarial. Então, você pode até presumir que tudo dela é direcionado para atividade empresarial. Essa é uma presunção. Então, você aí pega e fala, então tudo dela faz parte do estabelecimento e tal. Aí que tá. Vamos pegar o seguinte exemplo. Imagina uma sociedade, aí ela começou a crescer, não sei o que, teve sucesso. Aí o que é que ela fez? Ela comprou um terreno, uma fazendinha, lá, vamos dizer onde? Em Aldeia. Aí comprou essa fazendinha em Aldeia e ela usa somente para os empregados. Para que os empregados possam ir lá no final de semana com a família, não sei o quê. É uma forma de estimular, né, os empregados e tudo mais. Pensem bem, essa sociedade ela tem uma atividade empresarial. Vamos supor que ela é de venda de... como é que chama? Venda de quê? De coxinha. Ela vai, já vende comida. Aí tem essa granja, que é para lazer dos empregados e tudo mais. Aí você pergunta, essa granja, ela faz parte da coxinha? É fogo. E logo essa hora da manhã, Já estou é... desconfiando que o senhor é o dono do Rei das Coxinhas, viu? Cheio do real. pior que não. Hoje, se eu fosse dono, era mais barato, meu amigo. É, né? É. Não, ali é muito caro. Oxe. Enfim, são Real outros... demais. É, É. é, aí vamos voltar. Assim, essa granja, eu não quero perder o raciocínio. Essa granja é para o lazer dos empregados e tudo mais. Aí a pergunta é, essa granja e tudo mais, ela faz parte do estabelecimento, ou seja, ela está direcionada para a atividade empresarial? Aí você pega e diz, tá, porque o funcionário se sente motivado. Eu digo, mas ela não está diretamente aplicada lá para a atividade lá, no caso aí, né, de venda e etc e tal. Ou seja, até a sociedade empresária pode ter bens que não sejam parte do estabelecimento empresarial. Para saber, né, para dirimir essas curiosidades, aí você tem que ver o que é que está direcionado para a atividade, tem que analisar isso aí. E aí tudo vai estar incluso. E, obviamente, o que não tiver direcionado para a atividade não vai estar incluso. Agora, vamos abordar uns aspectos técnicos aí do estabelecimento. O estabelecimento, ele é um complexo de bens. Em que sentido? No sentido que eu vou usar a linguagem comum, mas ele pega um monte de bens e ele vai usar para atividade. Seja qual for, vão ser usados vários bens. Aí é um complexo por causa disso. Complexo quer dizer que tem vários bens, né? No caso aqui são bens e tudo mais. Quando vocês estudam uma norma complexa, não é porque ela é difícil, não. É porque lá existem várias matérias que são tratadas. Provavelmente direito material e direito processual.
direito penal e direito civil na mesma lei, entendeu? Isso aí é uma norma complexa. Um ato administrativo complexo é que envolve a participação de mais de um órgão. A nomeação de ministro do STF, por exemplo. O presidente nomeia e o Congresso tem que, como é que chama? Fazer a sabatina. Isso é um ato complexo que envolve aí os dois poderes, entendeu? Então, esse termo complexo envolve a utilização, né, no caso aqui, de vários bens, complexo de bens aqui, de vários bens. Então, é só eu ter um amontoado de bens que é um estabelecimento empresarial. Eu digo, não, lógico que não. Aí vem um outro item, que o estabelecimento é um complexo de bens organizado. Esse organizado é essencial. Ou seja, eu preciso pegar esses bens e organizar eles para a atividade empresarial. Não é só botar eles num canto e pronto, tá ali meu estabelecimento. Não, isso não existe. Eu faço sempre uma analogia, que é, na minha opinião, é bem visual e dá para a gente entender. A gente pega uma biblioteca. Aí vocês acham que a biblioteca, né? Até se a gente quiser pensar no valor da biblioteca, porque isso se aplica também, de certa forma, ao estabelecimento. O valor da biblioteca, ela é baseado, ele é baseado somente na soma do preço dos livros que estão lá. Ou seja, você pega um livro, aí bota o preço, aí soma mais o outro, tal. Somou, tá aqui. Esse é isso que vale a biblioteca. Ou vocês acham que é toda a organização dela, o fato da gente conseguir identificar os livros, fazer pesquisa, como eu falei, a organização dos livros e tudo mais, dentro da biblioteca. Isso aqui é um tanto óbvio. É lógico que é todo essa organização que influencia no preço da biblioteca. Só que, aí transferindo para cá, é isso que eu quero mostrar para vocês, que a biblioteca também é um complexo de bens organizado. A organização da biblioteca é um fator fundamental. Voltando para o estabelecimento empresarial, é praticamente o mesmo pensamento. Você ter somente os bens é uma coisa, beleza. Mas você organizar, direcionar ele para a atividade empresarial é outra. Imagina uma fábrica. Aí você tem as máquinas, não sei o quê, e bota tudo no canto. Não, isso aí não é o estabelecimento. Ou isso aí não é. Você não está criando um estabelecimento assim. Agora, você montar a linha de produção, fazer com que as máquinas funcionem em sincronia e tudo mais, pronto. Aí já é outra história. Entendeu? Aí já tem a organização como um fator fundamental. Então, como eu falei, o estabelecimento empresarial, então, seria um complexo de bens organizado e direcionado, lógico, essa organização é direcionada para a atividade empresarial. Continuando sendo técnico aqui, vamos ver aí qual é a natureza jurídica, né? Falando disso aí, então, qual é a natureza jurídica como é que chama? Do estabelecimento empresarial? A natureza jurídica quer que eu repita a parte do complexo de bens? Tem uma pergunta aqui para eu repetir. A parte do complexo de bens complexo de bens são vários bens diferentes, né, que vão ser utilizados. Aí eu estava dizendo que esses bens por si só não são nada, só são um amontoado de coisa. É preciso organizar eles para fazer o diferencial do estabelecimento empresarial. Por isso que o estabelecimento é um complexo de bens organizado para a atividade empresarial. Esse o ponto X da questão. Aí, aproveitando essa noção que a gente está pensando em organização, em vários bens e não sei o quê, vamos para a natureza jurídica. Então, de acordo com a grande maioria da doutrina, o estabelecimento empresarial ele é uma universalidade de fato. Peraí. Espirrar, mas não. Universalidade, aí de novo, porque tem essa quantidade de bens, é uma universalidade. Tem vários bens que estão sendo aí apontados, né, que estão sendo aí destinados para a atividade empresarial.
Aí por que eu falei uma universalidade de fato? Pense agora no empresário. Ele vai pegar todos os bens e direcionar para a atividade. Sei lá, imagina que quer fazer uma loja de sapato. Aí ele vai pegar os sapatos, vai comprar uma máquina registradora, maquineta de cartão de crédito, o que mais? Alugar um estabelecimento. Enfim, vai fazer toda a reforma e tudo e vai direcionar para a atividade empresarial. Quem foi que obrigou esse empresário a fazer isso? Foi ele que quis ou foi alguém que mandou? Quando eu digo alguém que mandou, não pensem aí, não, foi a mulher dele, não. Como é que chama? Tipo assim, a lei mandou ele fazer isso ou foi vontade dele? É lógico que é vontade dele, né? Porque senão não tem iniciativa privada, você não tem vontade nenhuma. É, Então, o que é que eu quero dizer? Essa universalidade, que é a quantidade de bens direcionada para a atividade empresarial, ela existe por causa da vontade do empresário. Por isso que é uma universalidade de fato. Esse fato, né, de fato, é lógico que é duas palavras assim, mas indica isso, que é a vontade da pessoa. Vou fazer um contraste, que aí vocês vão entender, vocês vão visualizar essa diferença. A universalidade de fato se difere da universalidade de direito. Quando é que aconteceria a universalidade de direito? Universalidade sempre é esse complexo de bens aí para uma finalidade. Mas, por exemplo, né, todo mundo vai morrer. Quando a gente morre, automaticamente se instaura o espólio. Automaticamente, morreu o espólio. Puf. Você ainda está no hospital, mas já existe o espólio, que são todos os bens, até as dívidas que você tem, que vão ser aí depois partilhados, né? Aí no processo de inventário e partilha e etc. Então, o espólio, ele é formado. O espólio é um complexo de bens, é uma universalidade. Mas quem é que determina que o espólio exista? Ou seja, quem é que determina a criação do espólio? É a lei. Não depende da vontade da gente. Então, o espólio é uma universalidade de direito. Estou entendendo agora o contraste. Massa falida. Na hora que o juiz decreta a falência do empresário, naquela hora se instaura a massa falida. Automaticamente. Quem vai administrar é o administrador judicial, essa coisa toda. Mas quem determina essa instauração é a lei. Então, a massa falida é uma universalidade de direito. De novo, contrastando com a universalidade de fato. Aí aqui eu quero fazer uma observação. Se você estudar por Maria Helena Diniz, ela faz uma observação, mas é bem particular, com a conclusão, mas é bem particular dela. E aí difere, posso dizer, quase toda a doutrina, para não dizer toda mesmo. Para ela, e lógico que ela tem direito de ter essa opinião, mas para ela, o estabelecimento empresarial é uma universalidade de direito. Eu faço essa observação, porque na faculdade, né, tinha livros de Maria Helena Diniz, e aí muita gente tinha visto isso faz tempo já. Aí vinha, professor, mas olha aqui. Aí eu digo, não, isso é a opinião dela. Ela é extremamente renomada, né, Maria Helena, mas ela aí tá meio que sozinha com relação a essa conclusão. Porque até eu, pessoalmente, não consigo ver onde a lei obriga você a pegar suas coisas e virar empresário. Não, isso não existe. Então, enfim, isso aí, de novo, só uma observação para vocês não se confundirem se porventura vocês estudarem por Maria Helena Diniz. Beleza. Então agora vocês já captaram o que viria a ser o estabelecimento empresarial e o que está envolvido nele, né? Todo esse complexo de bens direcionado para a atividade empresarial. Esse é o ponto X. Aí a pergunta é, sim, mas para que eu quero saber esse estabelecimento? Para que eu quero saber o que é e o que é que não é? Eu digo, porque por vezes você vai ter que transacionar, você vai ter que fazer operações se utilizando do estabelecimento. Por exemplo,
quando você quer vender o seu estabelecimento empresarial. E isso é lógico que é bem possível e é uma operação bem razoável. Aí, qual seria? Aí, vamos lá, vamos estudar o que seria essa, vamos dizer assim, essa venda do estabelecimento empresarial. Aí, primeiro é que esse tipo de operação ele tem um nome próprio, né? A lei, a doutrina também chama isso de trespasse, né? É uma palavra só, trespasse, com dois S. E o trespasse é a venda onerosa, né? O contrato oneroso de venda do estabelecimento empresarial. Pronto, simples assim. Ou seja, você vai vender seu estabelecimento, o contrato é de trespasse. Eu já vi até não me lembro, foi na Rua dos Pinheiros, se eu não me engano. Enfim, isso é detalhe. Mas tinha uma placa dizendo trespaça-se. O que é comum não, o que é lógico e está correto. Mas eu acho que muita gente ficou mesmo que viagem é essa. Mas tá na cara que a pessoa queria vender o estabelecimento todinho. Aí, outra coisa que também que o cabo podia estar querendo é justamente vender para quem já entendia daquilo. Aí botou o termo correto. Então, beleza, trespasse é a venda do estabelecimento. E aqui eu friso que é o estabelecimento, não é o ponto comercial. Entendeu? O ponto comercial aí já é a localidade, já é o ponto em que a pessoa faz a atividade empresarial. Esse é um dos itens que compõe o estabelecimento. O estabelecimento tem mais coisa ao redor. Então, beleza. E aí, vamos lá. Como é que acontece o traspasse? Primeiro, é uma compra e venda, né? Você vai vender o seu estabelecimento junto com tudo aí que faz a atividade empresarial. Beleza, isso aí é o traspasse. Através do traspasse vai acontecer uma sucessão empresarial. Sucessão empresarial é quando, lógico que a atividade, né, a empresa como atividade, ela passa para uma outra pessoa. Aí, na sucessão empresarial, não acontece, essa sucessão não acontece somente através de trespasse. Pode, por exemplo, você pode doar uma empresa, sei lá, vou doar para o meu filho aqui essa empresa. É uma sucessão empresarial. Enfim, tem outros tipos de sucessão também. Imagina você compra através de numa falência, uma empresa. Aí também é outra sucessão empresarial. Eu não quero abordar muito essa falência não, porque eu vou falar já já, e é uma exceção. Ou seja, a gente vai ver alguns itens aqui, e quando a gente for ver isso na falência, isso se torna uma exceção. Mas, então vamos para a regra primeiro, para depois ir para as exceções. Beleza. Então, agora vamos pensar na sucessão empresarial, que acontece com o traspasse também. O que é que acontece? Quais são as implicâncias e etc. Primeiro, as dívidas que o estabelecimento já tinha, né, que o empresário anterior tinha. O que é que acontece com essas dívidas? Essa é uma pergunta bem relevante. Ou seja, vamos lá, eu estou lá vendendo, né, a minha coxinha, como sempre. Aí, estou lá, não sei o quê. Não quero mais vender, estou de saco cheio, vou fazer outra coisa. Vou vender meu estabelecimento. Aí eu vendo o estabelecimento empresarial. Sendo que é natural que eu tenha dívidas. Ter dívida não é o problema. Isso eu friso mesmo, porque o empresário, ele trabalha com dívidas, entendeu? O problema, aí isso não é o problema é você perder o controle dessas dívidas. Se você está administrando, pagando, isso aqui, tudo bem. Porque você tem financiamento para pagar muitas vezes, você tem os empregados também, ou seja, é dívida o tempo todo. E isso é o normal. O problema é você perder o controle delas. Aí agora vamos supor que eu vendi meu estabelecimento e eu tinha essas dívidas para pagar. Eu não vou estar mais desenvolvendo a atividade empresarial. Eu passei agora a atividade para uma outra pessoa, né? Eu vendi meu estabelecimento. Outro detalhe, parênteses também. O traspasse ele acontece quando a venda a venda do estabelecimento acontece, e aquele que comprou o estabelecimento permanece na mesma atividade. Não é na mesma empresa, mas é na mesma atividade. Assim acontece o traspasse, junto com todas as consequências que a gente vai ver agora. Beleza.
Agora vamos voltar. Vem para a parte das dívidas. Aí nas dívidas, e aí, o que é que vai acontecer? Primeiro, vamos dividir aí dois tipos de dívida. Um é a chamada dívida vencida, que é a dívida que já venceu. Vocês já aprenderam direitos e obrigações, lógico que você só pode cobrar a dívida vencida. Então, se ela ainda é vencendo, se ela ainda vai vencer, então você não pode cobrar. É aquela história, meu cartão de crédito vence dia 5, mas no dia 20 do mês anterior, a operadora de cartão já está cobrando. Não, não pode. Tem que esperar o dia 5. Tem que esperar a dívida vencer para cobrar a dívida. Beleza. Então, com essa dívida vencida, ou seja, a dívida que já pode ser cobrada, o que é que acontece? Aí eu digo logo, ela vai passar para o adquirente do estabelecimento. Aquele que comprou o estabelecimento empresarial e vai permanecer na mesma atividade, ele vai arcar com essa dívida, com a dívida vencida. No entanto, essa dívida ela tem que estar devidamente contabilizada. E aqui eu quero que vocês sublinhem, se for o caso, botem grifador, façam de tudo aí para esse termo. Devidamente contabilizada. Todas as dívidas que a gente vai falar, que eu vou falar já já de outro tipo de dívida, elas têm que estar devidamente contabilizadas. Ou seja, o outro empresário, o adquirente, quando comprou o estabelecimento, ele tem que saber já da existência dessa dívida. Está lá tudo contabilizado, então ele sabe que aquela dívida existe. Ele não vai ser pego de surpresa, não. Essas dívidas devidamente contabilizadas vão ser arcadas pelo adquirente. Aí a gente está vendo aqui as dívidas vencidas, que eu estou dizendo que realmente o adquirente adquire essas dívidas. Mas, pronto, aí esse é o ponto X, que se a dívida estiver contabilizada, ele adquire essas dívidas. E a outro tipo de dívida é a dívida vencenda, que é a dívida que ainda vai vencer. E aí, o adquirente também adquire essas dívidas? Também. Então, o adquirente, se tiver devidamente contabilizadas essas dívidas, ele adquire as dívidas vencidas e vincendas. As que já venceram e as que ainda vão vencer. Mas agora vem a outra pergunta. Então, eu, César, né? Que eu fui eu que vendi o estabelecimento. Eu fazia minhas coxinhas e vendia agora tudinho. Então, uma vez que o adquirente arcou com as dívidas, né? Porque isso está na lei, eu estou livre, eu, César, estou livre? A resposta é não. A lei também prevê ainda que o vendedor, né, aquela pessoa que passa o estabelecimento, ele ainda fica solidariamente responsável. Vocês sabem o que é solidariedade, né? Então vai poder cobrar tanto de mim quanto do adquirente. E pronto, então eu vou me tornar solidário aqui com essas dívidas. Aí danou-se, então não adianta nada vender. Eu digo, por um tempo. Porque essa solidariedade, ela dura um ano. Então eu vou ficar solidário durante um ano com relação às dívidas aí empresariais, né, que a gente acabou de ver. Sejam dívidas vencidas ou dívidas vincendas. Deixa eu ver aqui o negócio. Pronto, a câmera eu achando embaçada. Beleza. Mas aí, esse um ano de solidariedade, quando vocês virem um prazo, né, seja qual for, o prazo processual, prazo de prescrição, enfim, vocês têm que perguntar a partir de quando conta esse prazo, ou seja, a partir de quando começa. Porque é um ano, beleza, a partir de quando? Essa é uma das perguntas que vocês têm que ter em mente. E vem a resposta, a própria lei responde. E a lei responde diferenciando a dívida vencida para a dívida vencenda. Então vamos pensar para a dívida vencida primeiro. Na dívida vencida, ela já está pronta para ser cobrada. Mas eu, que vendi o estabelecimento, vou ter um ano de solidariedade. A partir de quando? A partir da publicação do traspasse. A partir da publicação da sucessão empresarial. E vai ser publicado onde?
é lógico, acredito que vocês podem deduzir isso. Como é que chama? É na junta comercial. Fizeram uma pergunta aqui, deixa eu só concluir o raciocínio, já já eu respondo. É, Aí, na junta comercial, né, vai ser publicado o trespasse. A partir desse momento, começa a contar um ano de solidariedade no tocante às dívidas vencidas. Esse é um ponto. Para as dívidas vincendas, ou seja, elas ainda vão vencer, elas não podem nem sequer ser cobradas. Então, o ano de solidariedade vai contar a partir de quando? A partir do vencimento dessas dívidas. Ou seja, a gente vai ter que esperar a dívida vencer e nesse momento em que ela vence é que começa a contar o prazo de um ano de solidariedade. Vamos supor que eu vendi o estabelecimento hoje é 15. E eu tenho uma dívida que vai vencer só em dezembro. Então, quando for o dia 15 de dezembro, que é o dia do vencimento da dívida, vai começar a contar um ano de solidariedade. É assim, está na lei e tal, beleza. Agora vou responder a pergunta que fizeram aqui. Que eu frisei tanto, né, que a dívida tem que estar devidamente contabilizada, seja a dívida vencida ou vencenda. Aí me perguntaram, e se a venda ou se a dívida não tiver contabilizada, é anulável a venda? Aí eu digo não. Agora o que o adquirente pode fazer é não pagar essa dívida. Tipo assim, eu vendi meu estabelecimento, sendo que eu omiti várias dívidas de lá na contabilidade. Aí o adquirente, deixa eu ver alguém aqui, sei lá, deixa eu ver quem tem cara de empresário. Não dá para ver o rosto de ninguém. Vamos imaginar Diego. Diego, ele vai ser o adquirente do meu estabelecimento. E como eu falei, tem um monte de dívida oculta. Aí chega o credor e diz, ó Diego, tu compraste o estabelecimento, eu venho aqui te cobrar, tá aqui meu crédito. Aí Diego, eu nunca vi essa dívida não pode ser cobrada de mim. Ou seja, Diego não vai ser responsável pela dívida que não está contabilizada. Aí o que é que o credor vai fazer? O credor vai atrás de mim, entendeu? Ele vai poder cobrar de mim. Então, Diego não vai precisar cobrar. O máximo que pode acontecer, mas aí tem que ver o caso concreto, tem que ver até decisão judicial, porque Diego pode até recorrer judicialmente. Se o caba for cobrar dele, aí ele diz, não. Aí ele pode entrar na justiça, ou se o cara tiver com a ação contra ele, cobrando, ele pode alegar isso, lógico, e o juiz vai, como é que chama? Vai dizer que Diego não será responsável. No entanto, cada caso é um caso, tem muitas particularidades, e cada juiz é juiz, é um juiz. Então, se o juiz, porventura, decidir que Diego vá pagar, Diego pode entrar com ação regressiva contra mim, porque ele não é responsável por dívida não contabilizada. Essa é a regra. Então, essa é a consequência. Não é que a venda se torna anulável. Não, a venda continua, beleza. Agora, com relação a essas dívidas que não estão contabilizadas, o adquirente não é responsável. Beleza? Pronto, então tá aí as dívidas vencidas e vincendas. Lembrem-se delas, desses nomezinhos, lógico. E como é da diferença de tratamento. Tratamento no sentido aí é solidariedade. Ou seja, as duas vão ser solidárias aí para o adquirente e o vendedor. Mas o que vai mudar aí é o prazo não, desculpa, o prazo é o mesmo, mas é o início da contagem desse prazo de um ano, que é, como é que chama, a partir da publicação do trespasse, no caso aí de dívida vencida, e a partir do vencimento da dívida, no tocante aí a dívida vincenda. O que eu ia falar agora, poxa? Quando eu tava falando, eu tava me lembrando. Mas enfim. Poxa. Deixa aí, provavelmente era besteira. Beleza, então vocês sabem agora o tratamento da dívida. Ah, me lembrei. Lembre-se também desse prazo de solidariedade, que é um ano. Um ano no caso de trespasse, no caso de sucessão empresarial. Lembrem-se disso. Por quê? Porque lá na frente
A gente vai estudar sociedade empresária. E na sociedade empresária, existe a responsabilidade do sócio quando ele vende as cotas. Imagina, eu tenho umas cotas de uma sociedade e vou vender para Diego. Eu vou passar 2 anos responsável por essas cotas. Ou seja, se existir alguma dívida que a sociedade não conseguiu pagar, e vamos pensar que aí os sócios tenham que pagar essa dívida, eu, César, vou ser responsável também, porque eu vou estar nesse prazo de 2 anos de responsabilidade. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o trespasse, que é 1 ano de solidariedade, para vencido e vencenda. E outra coisa é essa responsabilidade do sócio retirante. Ele saiu da sociedade, então ele vai passar ainda mais 2 anos responsável de forma subsidiária, isso a gente vai ver com relação à sociedade. Beleza, isso é só um aviso, mas lá na frente a gente vai explorar mais. Comecem lembrando do primeiro, que é 1 ano de solidariedade. Beleza. Aí agora, vamos passar para outro ponto. Já que a gente está falando de venda de estabelecimento empresarial, vamos pensar da seguinte forma. Já que eu estou usando Diego como comprador, deixa ele lá. Vamos pensar que eu estou vendendo as coxinhas. Eu comecei do zero, ou seja, eu fui num bairro, estabeleci lá minha lojinha, comecei fritando coxinha, vendendo, não sei o quê. De repente eu já fiz um nome. Naquele bairro assim eu já sou bem conhecido. Mas eu não quero mais vender. Aí eu vendi agora o estabelecimento para Diego. Beleza. Então agora Diego, ele vai começar a vender coxinha. Não precisa ser a mesma marca, a mesma empresa minha, mas é a mesma atividade. Então ele colocou lá, ele mudou o nome e tal, mas ele está lá vendendo coxinha também. Aí já que eu não estou mais vendendo coxinha, eu passei um tempo assim, e daqui a pouco eu disse, mas rapaz, estou sem fazer nada, estou querendo trabalhar. Vou começar a vender de novo. Aí depois de 2 meses que eu vendi para Diego, eu alugo outro estabelecimento tem outro ponto, naquela mesma rua onde Diego está vendendo as coxinhas. Eu alugo lá e começo a vender de novo as minhas coxinhas. Não sei se vocês estão visualizando, mas pensem bem. Diego acabou de entrar no mercado. Eu já era conhecido. Então agora eu vou começar de novo a vender na mesma rua dele. Vocês acham que os clientes vão gravitar mais para o meu lado, ou seja, vão comprar as coxinhas de mim ou de Diego que está chegando agora? Estão vendo aí que vai acontecer uma concorrência, eu não quero dizer desleal, mas é desleal de alguma forma, entendeu? Por isso que a lei também prevê uma determinação com relação a esse caso. Então, analisando essa situação, o vendedor do estabelecimento empresarial, ele vai ter que passar um prazo sem fazer concorrência com o adquirente. E aí eu pergunto a vocês, que prazo é esse? Aí na aula vocês iam responder, todo mundo ia acertar e a gente, beleza. Não, mas agora fica difícil eu perguntar. Então vou logo responder para vocês. Então, o prazo que o adquirente não pode fazer concorrência com... Desculpa. O prazo que o vendedor não pode fazer concorrência com o adquirente é de 5 anos. A lei prevê, no caso, nesse exemplo que eu citei, 5 anos para que eu possa voltar à atividade empresarial. No caso, voltar a vender coxinha. Mas agora pensem um outro detalhe que envolve a contagem desse prazo, envolve essa concorrência e tudo. Eu falei que eu era conhecido no bairro. Isso é bem possível, tem muitas empresas assim. Principalmente de comida até. Tem empresas que são muito conhecidas naquele bairro específico. Vamos supor que eu atuava ali no Bongi, perto da faculdade. E eu era muito conhecido ali. Aí eu vendi o estabelecimento para Diego, ele tá lá. Depois de 2 meses eu digo, rapaz, eu quero voltar a vender coxinha.
aí eu vou, sei lá, para Boa Viagem, que é outro bairro bem distante e tudo mais. Ou seja, a clientela dificilmente vai se mesclar e, principalmente, dificilmente eu vou desviar a clientela para minha empresa, porque Diego vai atuar num bairro e eu vou atuar no outro que é distante. E aí, eu vou poder? E a resposta é sim, porque o que a lei determina é que eu não vou poder fazer concorrência dentro do prazo de 5 anos em uma, como dizer assim, em área geográfica na qual haveria esse roubo de clientela, né? Falando de forma simplória. Então, como é que eu vou saber essa área geográfica? Então, se eu for para outro bairro, tá ok? Eu digo não, depende, é o velho depende do direito. Porque com relação à área geográfica, só o caso concreto é que pode dizer. No exemplo que a gente disse, eu era conhecido no bairro. Então, se eu fosse para outro, principalmente outro distante, não vai ter problema. Aí eu posso, mesmo antes do prazo de 5 anos. Mas se eu for conhecido na cidade inteira, no estado inteiro, por exemplo, então no estado inteiro eu não posso abrir uma empresa antes dos 5 anos. Tem que ir para outro estado e por aí vai. Então vocês captaram aí o X da questão. O prazo é 5 anos, mas a área geográfica sobre a qual esse prazo incide sobre a qual esse prazo incide, é, varia. Aí varia de acordo com o caso concreto. O ponto X para se estabelecer isso, né, a área geográfica, é esse desvio de clientela, esse roubo de clientela. É isso que está sendo protegido aí pela lei. Beleza. Aí agora vamos pensar ainda outra indagação com relação a essa situação. Vamos supor que eu estava vendendo meu estabelecimento para Diego e aí a gente estabeleceu que eu ia ficar sem fazer concorrência com ele, não durante 5 anos, mas durante 3 anos. Ou seja, depois de 3 anos eu podia, até na rua que ele estava atuando, abrir minha loja lá. Pode fazer isso, ou seja, pode diminuir o prazo de não concorrência. Esse é o nome dessa cláusula, é a cláusula de não concorrência. Então, eu posso diminuir esse prazo de não concorrência? A resposta é sim. Esse prazo é estabelecido por lei, esse de 5 anos, mas ele pode ser modificado de acordo com a vontade das partes. Ou seja, as partes podem estabelecer um prazo menor, nesse caso aqui de 3 anos, ou um prazo maior, que poderia ser de 7 anos, por exemplo. Então, as partes elas podem negociar esse prazo. Se ninguém falar nada, 5 anos. Mas se alguém, né, for negociar aí, tiver concordância das partes, pode ser para menos ou para mais a alteração. No entanto, e vale essa observação, que aí também o caso concreto é quem vai dizer tudo. Se houver alteração nesse prazo, fique de olho se não houve abuso de direito. Isso aí quem vai determinar é o juiz em última instância. Né? No caso aí, o juiz é que analisando isso aí, ele vai determinar se houve abuso de direito. Mas abuso em que sentido? Vamos supor eu estava vendendo o meu estabelecimento. Diego estava precisando começar uma atividade, ele estava, sei lá, precisando, ele tinha que arrumar dinheiro, não sei o quê. Aí ele, César, eu compro. Aí eu digo, beleza, mas o prazo aqui é 2 anos só de não concorrência. Aí ele, não, pô, 2 anos eu mal vou estar me estabelecendo, e aí, não vai me lascar? Eu digo, não, não interessa, ou é assim ou não é. Aí ele, na situação dele, ele pega e, pô, assina, compra e beleza. Ou seja, eu aí forcei a barra e posso até prejudicar ele. Isso pode ser o contrário também, viu? Vamos supor agora que eu tô querendo vender meu estabelecimento de todo jeito, porque eu tô cheio de dívida. Não adianta eu continuar, porque eu vou estar acumulando dívida. Eu digo, não, eu tenho que vender para poder pagar a galera. Aí Diego chega e diz, ó, eu compro. Aí eu digo, beleza, tá aqui. Ele, sim, mas o prazo de não concorrência não é 5 anos, não, é 10. Aí eu digo, pô, 10 anos eu vou voltar para a atividade quando? Aí ele disse, não interessa, são 10 anos. Aí eu vou de desespero, pô, e assim. Então vocês estão notando que o abuso pode acontecer dos dois lados. Então é óbvio que é preciso ficar atento. Agora, se for 5 anos, não. 5 anos é o prazo que a lei termina, então não tem abuso. E é justamente isso que pode acontecer. Aí vocês perguntam,
Sim, aí se o juiz vê que teve abuso, qual vai ser o prazo? Aí, os 5 anos. Porque isso é o que a lei determina. Então, o juiz não vai dizer, ah, não, não é 2, não, é 3, não. Isso aí já é autonomia das partes. Mas, como é que chama? É 5 anos. A lei é o Código Civil. A gente está falando tudo do Código Civil. É, quando a gente for falar de alguma lei específica, aí eu digo, sem problema nenhum. A gente vai falar, deixa eu ver, esse semestre, na lei de propriedade industrial, mas aí é mais pro final. Pro final não, ainda na P1 a gente já vai conseguir, já vai ver ela. Mas aí é uma lei específica, aí eu vou dizer para vocês. Eu botei no automático, nem disse a lei porque é Código Civil. Nesse caso aqui é o artigo 1147. É a cláusula de não concorrência. Aí dê uma olhada lá e detonem. O que mais? Falei. Eu botei aqui um tópico, é só um slide aqui, mas fala aí de como você verifica o preço do estabelecimento. Eu meio que até já soprei um bocado isso aí. Lógico que a gente não vai fazer essa operação, não. Isso aí vão ser, sei lá, outros profissionais que vão fazer essa operação. Mas só a título de curiosidade, existe uma, como é que chama? Você é preciso fazer a due diligence. É um termo em inglês, então bota em itálico ou entre aspas. E aí fica a dica também. Se você for usar uma palavra em outra língua, que não seja português, você tem que, se você estiver escrevendo à mão, você bota ela entre aspas. Ou se você estiver digitando, coloque ela em itálico. Seja em inglês, seja em francês, seja em latim, tudo isso vai estar em itálico ou entre aspas. Então, o due diligence, ele é em inglês, então, como é que chama? É em itálico. Isso aí, o due diligence, você analisa a situação da empresa, analisando os livros empresariais e etc., para você ver o quanto ela vale. Logicamente que não são só os livros empresariais que vão dizer. Você vai ver a situação da empresa no mercado. E aí você, analisando isso tudo, você faz o valuation, que também é um termo em inglês, para chegar ao quanto a empresa vale. Muito do que a empresa vale envolve como é que chama? A perspectiva de futuro. Ou seja, essa empresa hoje está dando lucro, mas ela vai continuar dando lucro, porque se tipo assim, ela está dando lucro, mas daqui ela não cresce mais, aí o preço dela baixa. Mas isso aí já tem que ser, a análise é complexa, não é só isso que vai dizer, não. Enfim. E calcular o goodwill também. Como? O Goodwill, goodwill isso. é a parte intangível. O Isso, ágio. exatamente. Exatamente. Essa parte intangível entra muito em voga na hora de quantificar, né, de ver o preço da empresa. Exatamente. Beleza. Aí agora vamos pensar nesse ponto de negócio que eu falei que é o ponto de comércio, ponto empresarial, que é um dos elementos do estabelecimento. Ou seja, esse ponto de comércio, aí sim é o local onde a empresa atua. Eu penso, sei lá, um box sei lá, até mesmo do shopping, ali é o ponto de comércio. Você aluga uma casa na qual você vai vender suas coisas e tudo mais. Ali é o ponto também, ponto de negócio e tal. O site da empresa, ele já é considerado o ponto de negócio, né? Porque às vezes a empresa só existe virtualmente. Isso não é nem novidade mais. Só existe virtualmente. Ou seja, o site é o ponto de negócio dela. Ela não tem um local físico, não. O local físico que ela tem, no máximo, é um armazém, que ela estoca lá as coisas. Eu até cito, eu falei com vocês nas primeiras aulas, eu digo, imagina quando a gente estava falando do conceito de empresário, aí imagina eu quero vender perfume. Vamos supor que eu tenha um quarto vago aqui na minha casa. Aí eu digo, eu conheço o fornecedor, então eu vou falar com ele. Aí ele me dá as caixas de perfume, eu guardo tudo nesse quarto e faço um site na internet e começo a vender as coisas. O cabo compra,
né? Faz a transação por cartão de crédito, eu pego os perfumes, mando pelo correio, morreu o boi. Pronto. Ou seja, o site é o meu ponto de negócio. É lá onde eu faço as negociações e etc e tal. Eu não tenho uma casa. A minha casa é minha casa. Mas eu não tenho um local que eu, como é que chama? Local físico, eu tô falando. Que eu negocie e tudo mais. É o site. Beleza. Ô, professor, Diga lá. nesse caso, seria um estabelecimento? O O estabelecimento teria que ter o ponto espaço, faz parte. Não, o ponto faz parte do estabelecimento. Não é o mesmo sendo único só item. venda virtual, né? É. Aí o Certo. site seria parte do estabelecimento. Entendeu? Ok, ok. Outro detalhe. Que eu ia falar. Sim, agora vamos lá. Vamos pensar. Agora vamos pensar no local físico. Porque isso que eu vou falar agora se aplica mais para. Aí tudo agora. Se aplica mais para locais físicos, né? Porque ainda fala de locação. Então imagina agora, diferente do site, né? Eu aluguei um local para vender minhas coisas. Então eu, sei lá, tenho uma casa lá, eu aluguei ela e fiquei vendendo as coxinhas. Tentem construir o seguinte pensamento. Quando eu aluguei, essa casa estava nada, estava abandonada e não estava nada. Aí eu fiz a reforma que precisava, comecei a vender. E aquela coisa, eu fui vendendo, fui adquirindo nome, fui adquirindo conhecimento do povo, né? E hoje tem uma clientela boa, né? Já sou bem conhecido naquele bairro, né? Ou seja, eu fiz o quê? Eu adquiri, eu criei o ponto de negócio. Antes não tinha nada, era uma casa abandonada. Agora eu criei um ponto de negócio, ou seja, aquele local ali agora já é referência. Quando a pessoa está com fome, pô, pensa ali. Isso é importante, muito importante, porque o empresário ele visa, isso aí já é a minha opinião, ele visa duas coisas: um, cliente, a principal, e o outro é formar um ponto de negócio. Né? Você virar uma referência, pô, é retado. Você pronto, o cara pensa, sei lá, em coxinha e pensa, o meu colega aqui falou rei da coxinha, mesmo eu não comendo lá, mas já aí já tem uma referência. Isso é um ponto, entendeu? Um ponto de negócio, tal. Então vamos voltar por exemplo. Aí eu peguei, eu criei esse ponto de negócio. E esse ponto de negócio é meu, não é o local. Ele, vamos dizer assim, ele está atrelado àquele local, mas o ponto é meu. O que eu quero frisar com isso? É que eu estou pagando aluguel. Ou seja, aquele local não é meu. Aquele local é de outra pessoa. Deixa eu pegar aqui uma outra pessoa. Estou vendo um aqui. E lá, Camila. Pronto. Camila é a dona do imóvel que eu alugo e é onde eu vendo as coxinhas. Ela era dona, eu pago o aluguel. Então, ela é a proprietária. Vocês estão no quarto período. Não, vocês vão estudar direitos reais ainda. Aí vocês vão ver a diferença entre posse e propriedade. Ela é proprietária. Eu tenho só a posse direta, porque ela recebe o aluguel. Enfim, isso é detalhe. Mas ela é a proprietária do imóvel. E eu sou dono de quê? Do ponto, que fui eu que criei, com esse meu esforço, com esse meu trabalho, divulgação, qualidade dos produtos, e isso aí tudinho. E com o tempo, né? Isso é tudo criado através do tempo. Aí você pode dizer, então Camila é dona do ponto. Eu digo, não. O ponto nesse caso, é do empresário, que foi ele quem criou. Mas Camila é dona do local, do imóvel. Sim, mas por que eu estou falando isso aqui? Eu digo, porque que o ponto, ele vale dinheiro também. Talvez vocês já tenham visto aí, aluga-se este ponto, por aí, né, na rua tal. Isso eu já vi um bocado. Ou passa-se este ponto. É nesse sentido, você está passando ponto comercial, ponto empresarial. Entendeu? Você não está vendendo o imóvel, você está passando aquele ponto. E é possível sim. Como eu, César, sou
como é que chama, dono do ponto de negócio, né, do ponto empresarial, eu posso negociar esse ponto. Lógico, tem que ver aí o contrato de locação e tal, mas isso também, isso aí já são os pormenores. Mas eu posso negociar esse ponto. E aí, vamos pensar na seguinte situação, que é essa situação que eu quero mostrar para vocês que a lei já prevê algumas determinações também. Camila é dona do imóvel. Eu sou dono do ponto. E o ponto, ele foi criado através de todo esse trabalho, investimento do empresário e tudo mais. Vejam aqui que existem dois direitos. Um é o direito de propriedade, que é o de Camila, e o outro é o direito de ponto, né, que é do empresário. Tipo assim, de forma normal, de forma comum, pela regra, Camila pode dizer: César, eu não quero renovar esse contrato de aluguel mais não. E aí pronto. Ela não é proprietária do imóvel, ela tem a autonomia, né, de dizer: não, eu não quero renovar mais. Esse é o direito de propriedade que ela tem. Só que agora imagine o impacto que isso ia causar para mim também. Porque todo aquele meu trabalho, todo aquele meu esforço que eu fiz para criar o ponto, vai-se embora. E o ponto em si vai-se embora, porque ela não quer renovar o contrato de aluguel. O código, ele, vamos dizer assim, ele pesou esses dois direitos e criou, né, a lei criou o direito de inerência ao ponto. Ou seja, vai existir situações em que mesmo a proprietária, no caso aqui é Camila, né, não querendo renovar o contrato de aluguel, eu, preenchendo alguns requisitos que a gente vai ver já já, se eu preencher esses requisitos, eu vou poder obrigar a Camila a renovar o contrato de aluguel comigo. Esse direito é o direito de inerência ao ponto. Esse é o nome do direito. Esse direito é absoluto? É lógico que não. A gente também vai ver situações em que Camila, mesmo eu preenchendo os requisitos, em que ela vai dizer: oh, não, César, tu vai sair, e eu vou ter que sair. Então vamos a isso. Então, o que eu quero frisar é o seguinte, é que aqui a gente envolve o direito de propriedade, que é muito forte no direito brasileiro, e a gente tem o direito de inerência, de direito ao ponto, que através do direito de inerência ao ponto, ele meio que se sobrepõe ao direito de propriedade. Para vocês verem a força que é esse direito. Aí você diz: ah, então ele vale mais. Eu digo: não, mas tem situações em que ele pesa assim e ele se sobrepõe. Isso também é outra prova de que nenhum direito é absoluto no direito brasileiro. Nenhum, nem o direito à vida. Eu sempre digo isso, porque imagina a gente tá tudo na sala de aula, vamos supor que a gente voltou, né, lá para Nova Roma. Aí tá tudo na sala de aula, entra um cabo querendo matar vocês. O que é que eu vou fazer? Corro. Não, vamos supor que eu esteja armado. Aí o povo mata o cara. Aí isso é o quê? Legítima defesa, né? Que legítima defesa é para salvar a própria vida e a do terceiro também. E aí, eu vou para cadeia? Eu digo não, porque nem o direito à vida ele é absoluto, né? No caso aqui, você tem no caso aqui a legítima defesa e tal. Isso é só um exemplo básico. Mas aí agora mostrando que nem o direito de propriedade é absoluto. Aí sim, quais são as situações em que o direito de inerência ao ponto ele pode acontecer? Né? Quais são os requisitos, na verdade, que tem que ser preenchidos para que o direito de inerência ao ponto ele exista? Primeiro, é um requisito formal, que é o contrato de aluguel entre eu e Camila tem que ser escrito. Então, vocês já viram em contrato, estão vendo que o contrato ele pode ser verbal. Isso não tem problema nenhum, beleza. Nós tem contratos que que são formais, né, que eles precisam ser formal, outros ainda precisam ser solene, que ainda é um outro passo. Mas a maioria dos contratos pode ser verbal. No entanto, para que haja direito de inerência ao ponto, o contrato tem que ser escrito. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que o contrato, né, a relação contratual entre eu e Camila, tenha no mínimo 5 anos. Ou seja, em 5 anos eu já sou locatário de Camila.
Aí vocês dizem, então tem que ser um contrato de 5 anos. Eu digo, não. O que importa é a soma do prazo. Ou seja, eu e ela, a gente fez um contrato de 2 anos. Aí renovou por mais um. Aí depois renovou por mais 2. Pronto, 5 anos. Então, eu já sou locatário dela por 5 anos. O foco é esse. Então, contrato escrito, 5 anos no mínimo de relação lá contratual. O outro requisito é que, desses 5 anos, no mínimo 3 anos, eu tenho que estar na mesma atividade. Então, imagine eu aluguei o imóvel dela, de Camila. Aí eu comecei vendendo perfume. Não deu certo, ninguém comprava perfume. Aí depois, de um ano eu tentei e não deu certo. Aí depois, outro ano eu tentei vendendo sapato, também não deu certo. Aí eu fui vender coxinha. E já estou vendendo coxinha há 3 anos. Pronto. Então, aí eu vou ter preenchido esse último requisito. Então, contrato escrito, 5 anos de relação contratual, 5 anos seguidos, viu, consecutivos. Não adianta eu sair e voltar, não. 5 consecutivos. E 3 anos, no mínimo, na mesma atividade. Beleza. Preenchendo isso, eu tenho o direito de inerência ao ponto. Mas agora tem um item, um outro requisito, né? Que é muito importante. Eu vou falar isso porque ele, às vezes, o empresário, às vezes não se toca nele e termina se lascando. Aí, vamos lá. Vamos supor que meu contrato com Camila, ele vence em janeiro de 2020. Vamos falar do passado. Ele vencia em janeiro de 2020. Tudo bem. Vamos ao futuro, é melhor. É melhor, para não ficar confundindo. Então ele vence em janeiro de 2021. Pronto, para que eu não fique falando 2019. 2019 já foi faz muito tempo. O meu contrato com o de Camila, ele vence em janeiro de 2021. Aí chegou fevereiro de 2020, eu disse, Camila, o contrato da gente, eu preencho todos aqueles requisitos, viu? 5 anos, 3 anos de atividade, tudo escrito e tal. Mas aí chegou fevereiro de 2020, eu cheguei para eles, Camila, meu contrato vai vencer no final do ano, vamos renovar? Ela, não, eu estou viajando, aquela coisa, aí não, aí beleza. Aí chega março, aí eu, Camila, aquele contrato, vamos renovar? Ela, amanhã eu vou lá ontem, quando eu for eu vou. Fica empurrando com a barriga e tal. Aí passou março, abril, tal. Quando chegou junho, aí eu, Camila, e aí? Aí ela, não, passa lá em casa quando você que ficou enrolando. Aí quando chegou julho é mês 7, ou seja, faltam agora quantos meses? 5 meses para o fim do ano. Aí eu vou lá na casa dela e digo, Camila, eu tô aqui, vamos renovar o contrato? Aí ela disse, renovo não. Perdesse o direito de inerência ao ponto e agora tu não vai conseguir renovar. Por quê? Aí agora, parênteses, por que isso aconteceu? Porque o direito de inerência ao ponto, ele tem que ser exigido nos 6 primeiros meses do último ano do contrato. Ou seja, meu contrato ele acabava em janeiro, né? Ou melhor, em janeiro de 2021. Então eu tinha até junho de 2020 para renovar o contrato, né? Os 6 primeiros meses do último ano. E aí isso acontece um bocado, você fica enrolando, ou até mesmo o próprio empresário fica, depois eu vou, fica com preguiça, aquele negócio, vai perder o direito de inerência ao ponto por causa disso, mesmo preenchendo todos os requisitos anteriores, né? Porque esse não preencheu. Então, tenham isso em mente, porque na prática isso é bem útil para vocês. Olha, eu acho que tem alguém no grupo, ele escreveu alguma coisa, eu não sei. Então, se vocês puderem ver lá e tentar ajudar o colega no grupo do WhatsApp. Beleza. Isso é para você poder exercer o direito de inerência ao ponto. Só que... O que você falou. Sim. Esse último ano é o último dos 5 anos.
O último dos 5 anos, sim, sim. Os 5, né? Então, no É. final do ano que completaria os 5 anos. Então, Exato. 6 meses. 6 meses. Até 6 meses antes de finalizar é que ele tem que fechar isso. Tem que renovar. É. Mas não só dos 5 anos, porque imagina que eu já estou há 7 anos lá no imóvel. Nos 6 primeiros meses do último ano, entendeu? Então, em qualquer ano, você tem que ter no mínimo 5 anos. Mas em qualquer ano que você esteja, né, depois disso, tem que ser nos 6 primeiros meses do último ano do contrato. Meu contrato ele já está há 7 anos, mas ele vai acabar, como eu falei, em janeiro. Então, eu tenho que renovar até junho, no caso, né? Eu tenho que renovar até os 6 primeiros meses do último ano. Então, 5 anos é o prazo mínimo. Tá. Mas mesmo que eu tenha mais prazo, eu ainda tenho que obedecer esse prazo, que é os 6 primeiros meses do último ano. Eu estou repetindo Então, toda vez porque... que for... Diga. Essa regra é para toda vez que for renovar. Isso. Para ele poder garantir esse direito dele Isso. da inerência ao ponto. Toda vez que ele for renovar, toda vez que estiver no final sei lá, um contrato de 5 anos ele fez, vamos dizer, um contrato longo, de, sei lá, 10 anos. 10 anos não, porque aí já adquiriu. Mas, enfim, toda vez que ele for renovar, para ele garantir esse direito à inerência ao ponto, ele tem que fazer essa renovação nesse período dos 6 meses, dos primeiros 6 meses do último ano. Para fazer essa renovação. E garantir. Exatamente. Eu acho que eu entendi. Ótimo. E eu ainda dou a seguinte dica. Porque aí vocês dizem, mas e se eu não achar o cara? E se o cara não atender meu telefone? Eu digo, entre com ação judicial. Não pode dormir no ponto. Esse prazo aí é muito importante. Então, entre com ação judicial, pelo menos se você vai estar garantido. Porque aí o juiz vai mandar citar, aí se não achar ele, não sei o que, aí já é outra história. Mas você não vai prescrever. Nesse caso não é prescrição, né? Porque não é ação. Mas você não vai perder o seu direito aí. Beleza. Outra pergunta, professor. Diga. Que aí é uma coisa que eu nunca entendi. Quando eu vi esse negócio de repasso ponto, essa coisa, que diabo de ponto é isso, né? Mas onde é que fica registrado? É na junta comercial também? Quem é o proprietário do ponto? Você Como pode é que isso é registrar, comprovado? como é que chama? Aí você pode utilizar de qualquer meio de prova nesse caso. Você pode até utilizar prova testemunhal, entendeu? Para você conseguir provar o seu direito, que é o direito do ponto, não é o de inerência ao ponto, não, é o de propriedade do ponto. Aí você pode utilizar qualquer meio de prova. Mas esse direito de, como é que chama? De propriedade do ponto, eu acho até fácil, porque você mostrando a nota fiscal da empresa e mostrando que a empresa está no seu nome, pronto. Já mostra que você, como é que chama? É o titular dessa empresa e essa empresa tem o ponto naquele local e tudo mais. Entendeu? Aí você registra assim na junta, você registra o endereço da empresa, né? Na hora que você vai fazer o registro lá na junta. E aí, consequentemente, o ponto que for estabelecido naquele endereço é seu, porque está lá registrado no seu nome. Então, o registro é muito importante também, mas não exclui os outros tipos de prova, entendeu? E essa coisa do ponto independe de, vamos dizer assim, de fama daquele estabelecimento, né? Daquela Sim. loja. Independe disso, né? Não é uma coisa que precisa ser uma loja famosa, sei lá, um estabelecimento que seja famoso, conhecido, para poder ter direito a esse ponto. Não, você construiu aquilo. Exatamente, pode ser um ponto famoso ou não, é ponto do Isso mesmo só jeito. vai dar mais valor, né? Se for famoso, com certeza vai ser mais. Exatamente. Certo. Não Mas é preciso sempre vai ter o que seja ponto. famoso, não. Sempre vai ter o ponto. Eu ia dizer, o ponto da questão não, mas o item da questão é ele ser conhecido, né? Você ter desenvolvido um certo renome. Mas quando eu falo renome, não é ser famoso, meu Deus, agora você lê revista, tem meu nome. Não. Como é que chama? É realmente você ter adquirido, né? Você ter desenvolvido a atividade lá. Pode ser um ponto famoso ou não. Beleza. Foi bom. Mas agora estamos nos finalmente da aula, viu? Não se preocupe não. Mas aí agora eu quero, já que a gente falou tanto agora de você exercer o direito de inerência ao ponto, ou seja, você renovar e tudo,
Agora vamos ver hipóteses em que a gente pode quebrar esse direito. Ou seja, em que mesmo a pessoa preenchendo todos os requisitos, ela não vai poder exercer esse direito. É aquela história, né? Tem o direito de propriedade, o direito de inerência ao ponto. Preenchendo os requisitos, o direito de inerência ao ponto se sobrepõe ao direito de propriedade. No entanto, também existem situações em que a propriedade pega e diz, não, agora eu vou me sobrepor ao direito de inerência ao ponto. Primeira hipótese. Aí, atenção, vou falar algumas situações aqui e também vou fazer umas críticas para que vocês analisem. Isso tudo vai ter que ser visto no caso concreto, mas já vou fazer essas críticas para vocês verem que não é, vamos dizer assim, nem todas as vezes é tão fácil de identificar essas coisas, né? Às vezes tem abuso de um lado, às vezes tem jogada de outro. Então, eu vou falar a regra, captem, anotem e tal, e depois eu faço umas críticas. Entendeu? Então, vamos lá. A primeira hipótese em que dá para você derrubar o direito de inerência ao ponto, ou você, no caso aqui, Camila reaver o imóvel, né, ou no exemplo da gente, é o locatário, no caso eu, não correspondendo com o preço pedido por ela. Exemplo, aí eu estou pagando um aluguel, vamos supor, de R$ 5.000, né, pelo imóvel lá. Aí tá perto do, como é que chama, do final do contrato, mas aí Camila pega e diz, eu quero fazer um reajuste. Eu vou, em vez de 5.000, agora eu quero 7.000 de aluguel. Aí eu digo, não, eu não tenho dinheiro para pagar 7.000 de aluguel, pô. Não tenho. Aí ela, então lascou. Pronto. Aí eu vou ter que sair. Porque no caso aqui, eu não arquei com o preço pedido pelo locador. Beleza. Esse é um ponto. Vou falar o segundo e já vou fazer uma crítica a esses dois pontos. É melhor fazer de uma vez. No segundo ponto, aí que está relacionado a esse item que eu falei, é o seguinte. Mesma história, eu estou pagando um aluguel de R$ 5.000. Aí Camila chega para mim e diz, César, eu recebi uma proposta de outra pessoa para pagar R$ 7.000. Tu consegue cobrir essa proposta? Aí eu digo, não, consigo não. Aí eu digo, então, aí eu vou ter que sair, né? E aí a Camila vai e coloca esse outro locador. Beleza, são parecidas essas situações porque nas duas o locatário não consegue arcar com o preço, né, pedido lá pelo locador. Seja um oferecido por terceiro, seja o próprio locador oferecendo o preço. Mas agora vem uma crítica. Isso é a regra, beleza, pronto. Mas agora vem uma crítica, um ponto para a gente ter em mente. Eu acho que dá para vocês imaginarem o seguinte. Camila, vamos supor a seguinte situação. Camila está querendo me botar para fora lá do imóvel, mas ela sabe que eu tenho direito de inerência ao ponto. Aí o que é que ela faz? Ela pede um valor alto que só a peste, porque sabe que eu não vou pagar. E aí eu vou ter que sair. Ou seja, ela chega para mim e diz, em vez de 5.000, eu quero R$ 10.000 de aluguel agora. Ou então, ela pode até falar com o caba e dizer, um colega ali tá pedindo R$ 10.000 de aluguel. Tu consegue cobrir? Ou seja, nas duas hipóteses eu não vou conseguir cobrir e vou embora. Só que é possível, aí tem que ver o caso concreto, tem que ver se é isso mesmo, não sei o quê. É possível impugnar isso aí. Ou seja, se isso for jogado, se esse preço de renovação for irreal, for uma coisa fora da lógica e tiver na cara que ela está usando desse artifício para me colocar para fora, então eu posso impugnar isso até judicialmente. E aí o juiz vai determinar, né, um reajuste mais condizente e tudo. Aí vocês perguntam, mas e aí, como é que eu consigo provar isso? Eu digo, olha, provar as coisas é um desafio, mas às vezes é mais simples do que a gente pode imaginar. Lógico que vai ser preciso o quê? Eu provavelmente vou ter que dar uma olhada no, como é que chama? No IPTU daquele imóvel, que lá vai ter o valor do imóvel. Vou fazer um levantamento do aluguel dos imóveis da vizinhança, né? E aí eu vejo a média de preço de aluguel que está sendo paga aí
nos imóveis da vizinhança. Ou seja, isso tudo ajuda para estabelecer se o preço lá oferecido pela locadora, no caso do Camila, é abusivo ou não. Né? Mas isso aí vai ser, como eu falei, isso aí é objeto do caso concreto e vocês vão ter que provar. Então, duas hipóteses na qual a gente pode derrubar o direito de inerência ao ponto. Outra hipótese seria no caso de reforma substancial, ou seja, uma reforma, falar de outro jeito. Nesse caso aqui, o locador ele vai precisar fazer uma reforma em que seja incompatível com a atividade, em permanecer a atividade lá. Até mesmo durante a reforma, sei lá, imagina, vai tirar todo o encanamento da empresa, não, do imóvel para poder trocar, né, o encanamento antigo, aí agora vai ter que trocar por um novo. O piso também, sei lá, vai ter que botar laje na empresa. Enfim, essas reformas não dá para continuar habitando, ou nesse caso, desenvolvendo a atividade empresarial enquanto estiver durando essa reforma. E às vezes até depois. Mas esse é o caso de uma reforma substancial. A lei usa esse termo, reforma substancial do imóvel, mas ela não define o que vem a ser a reforma substancial. Então, lógico que a gente tem que levar em consideração uma reforma que, por exemplo, torne incompatível, como eu falei, a continuação da atividade empresarial. É esse tipo de coisa. Então, trocando piso, isso aqui? Não. Tem que ver o caso concreto. Muito do direito, isso vocês já devem estar se acostumando, é o caso concreto, porque realmente não tem como contornar isso, não. Então, 3 situações. O locador pediu mais dinheiro, não deu para pagar. Um terceiro ofereceu mais dinheiro, não deu para cobrir. Reforma substancial. 3 opções. Vamos para a quarta. Só um instante, Agora, diga. Essa reforma substancial é aleatória? A pessoa resolve reformar? Não, né? Tem que ser necessária. Aí é que tá. Você pode, de novo, casos concretos. Se for aleatório e você estiver vendo, não, isso aqui é só para me botar para fora, aí você tem que provar e tudo mais. Agora, se for necessário, aí sim, não. Aí não tem como escapar por causa que né, tem que fazer. Outro detalhe com relação a essa reforma, às vezes, o próprio poder público exige uma reforma. Imagine lá, isso infelizmente aqui que eu digo em Recife já aconteceu, de prédio cair, né? Pelo amor de Deus, isso é um desastre horrível. Mas às vezes a prefeitura, eu já até participei de um processo desse, no caso eu era advogado do condomínio, que a prefeitura ela fiscalizou o condomínio e viu um monte de rachadura e exigiu que como é que chama? Eles fizessem a reforma e tudo mais. Estou citando isso como exemplo porque é possível até que o poder público exija a reforma do imóvel e aí, através dessa reforma, você tem que sair. Entendeu? Então, nesse caso aí, foi até fora da vontade do locador. Mas, sim, de fato, se a reforma for só, tipo assim, um capricho ou não sei o quê, aí, como é que chama? Você pode impugnar como não sendo uma reforma necessária e que vai lhe atrapalhar e que não sei o quê. Aproveitando essa pergunta da colega aí eu posso frisar um outro detalhe. Eu disse que a propriedade, no caso aqui, é de Camila e o ponto é meu, né? Ou seja, tem o locador que é proprietário e tem o empresário que é dono do ponto. Vamos supor essa situação aqui da reforma. Porque a reforma também, a reforma substancial, ela pode acontecer até para valorizar o imóvel, né? Não é só, eu tenho que trocar o encanamento. Não, se você quiser valorizar o seu imóvel, você faz uma reforma nele também. Isso é possível. Isso a lei, né? Os tribunais, eles permitem. Só que, de todo jeito, eu, César, no exemplo da gente, eu vou ficar sem o ponto. Entendeu? Eu vou perder. Então, apesar
da propriedade se sobrepor ao meu direito de ponto, eu vou sofrer danos. E se eu sofro danos, eu sou passível de quê? De indenização. Então, é possível sim você, né, também dependendo tal, mas isso é bem possível de você pedir reparação de danos pelo locador, caso você tenha que sair do seu ponto empresarial, seu ponto de negócio. Isso é muito possível. Então, no caso de reforma, se você tiver que sair, aí você diz, não, eu vou perder meu ponto, pô, aí não pode. Aí você pode até pedir ressarcimento. Normalmente, até o locador ele já faz um acordo, quando não está todo mundo de boa fé, né? Ele já faz um acordo, paga alguma coisa, não sei o quê. Mas se for caso de barraco, e a gente, né, no direito termina trabalhando muito com esses barracos, aí você pode entrar judicialmente e pedir tudo. Beleza? Então, Beleza. essas foram as 3 hipóteses. No caso aqui, né, o locador pediu mais dinheiro, não deu. Um terceiro ofereceu mais dinheiro, não deu. Reforma substancial. Aí a quarta hipótese seria quando o locador ele quer o imóvel para uso próprio. Então ele vai usar para si, né? E aí ele vai querer, né? Aí tem a propriedade dele também. E aí, de novo, cabe a indenização, dependendo da situação e tudo mais. Então, essa quarta hipótese tá bem tranquila. Essa quinta hipótese, ela pode soar um bocado complicada, então vou falar, mas não se estresse demais não, tá tudo no slide, vou mandar para vocês todos os slides hoje mesmo, pelo grupo do WhatsApp, e aí vocês podem ver tudinho. A quinta hipótese é a última. Imagina agora, eu sou sócio de uma empresa, uma outra empresa. Não, eu não, desculpa, a gente tá usando Camila, né? Então, Camila é sócia de uma empresa. E ela é sócia majoritária, ou seja, ela tem a maioria do capital social. Ela é que tem a dona do dinheiro lá na empresa. E ela agora quer transferir a empresa para justamente o imóvel que ela aluga para mim. Ela vai poder fazer isso? Vai. Também esse é um caso em que ela, no caso Camila, vai poder, vamos dizer assim, retirar o meu direito de inerência ao ponto. Então, ela, como é que chama? Ela vai transferir a empresa da qual ela é sócia majoritária, vai transferir essa empresa lá para o imóvel respectivo. Isso se aplica também para o cônjuge de Camila, né? Se o cônjuge de Camila for sócio majoritário de uma empresa e ela quer colocar lá, e para, como é que chama, ascendente ou descendente, ou seja, avô, né, bisavô e não sei o quê, ou filho, neto e etc. Ascendente e descendente. Se vocês, esse negócio de ascendente e descendente, parente de primeiro, segundo, terceiro grau, vocês vão aprender muito direito de família. Enfim. Tá aí. Essas são 5 hipóteses nas quais você pode derrubar o direito de inerência ao ponto. No entanto, o direito de inerência ao ponto pode vigorar você preenchendo aqueles requisitos, né? Mas mesmo com esses requisitos preenchidos, tem essas 5 hipóteses aí para quebrar ele. 2 últimos slides aqui, bem rápido, para a gente Só uma acabar pergunta hoje. para finalizar essa questão da inerência do ponto. Nesse roubar esse direito, Repete, que cortou aqui. Né, nesses casos, dessas hipóteses que podem derrubar o direito de inerência ao ponto, Camila não poderia, depois de ter tirado daquele local, né, da propriedade dela, não poderia ter uma atividade similar ou idêntica à que você estava tendo, não é isso? Olha, tem alguma coisa a ver com isso? Boa pergunta mesmo. A lei, aquela atividade, aquela cláusula de não concorrência, que a gente estudou ainda hoje, né? A gente viu agora, ela se aplica em caso de, como é que chama? De trespasse, de sucessão empresarial. Nesse caso que a pessoa conseguiu me tirar do ponto
por causa de um dos motivos desse que a gente acabou de ver, a lei especificamente não fala de uma proibição. Aí não fala. E agora você, né, a pessoa lesada, poderia levar a juízo, no caso concreto, caso prove que isso também está, como é que chama? Terminou ocasionando a você danos. Quando eu falo danos, a gente pensa muito em danos morais. Não, mas isso está com lucros cessantes. Lucros cessantes são, o nome já está dizendo, são aquela quantia, aquele dinheiro que você deixou de ganhar. Entendeu? É aquela história. Imagina, eu sou taxista, estou dirigindo meu carro, aí o cara vem, bebo e bate no meu carro. Pô, lascou. Então, eu vou ficar sem o carro, vou ficar sem ganhar dinheiro. Então, isso é lucro cessante, ou seja, o dinheiro que eu iria ganhar como taxista, o bebo vai ter que pagar. Pelo menos essa é a lógica. Então, nesse caso aqui, você poderia sim impugnar, dizendo que aquilo tudo ocasionou lucros cessantes e danos para ser reparados. Mas aí precisaria sim de uma análise do juiz, porque dependendo da situação, você não vai ter esse direito de renovação de aluguel, se for o caso, ou ainda de indenização, porque aquela cláusula de não concorrência é específica para sucessão. Mas nessas situações é caso esteja provado o abuso, entendeu? É porque eu Foi fiquei boa pensando assim, pergunta. a pessoa perdeu o ponto, né? Não recebeu nada, não repassou, não vendeu, sei lá como é que fala. E a outra que foi ocupar o espaço, continuou a atividade, a mesma atividade, ou seja, ganhou o ponto sem pagar nada. Ah, sim, não, É peraí, foi esse o mal. ponto de vista. Mas, rapidinho, então deixa eu ver se eu captei agora. Então você está falando isso para essa última opção que eu falei ou é para todas as outras? Eu Porque o resto. não raciocinei não, mas não sei se Ah, caberia sim. para as 5, né? Mas, assim, de uma forma geral, Camila Então, conseguiu te tirar de lá e aí vai exato, continuar com a mesma exato. atividade que você, entendeu? Então, deixa eu só fazer um parêntese, então. Isso que eu falei é geral. Ou seja, eu acho que é como a colega perguntou. De forma geral, isso vai acontecer. Primeiro, você tem o direito de indenização até por ser retirado do ponto, aquela coisa que eu já expliquei. Mas a questão é, depois de acabada a reforma ou não sei o quê, você pode, outra pessoa pode usar aquele ponto de um jeito ou de outro vai estar usando, né? Porque vai usar aquela localidade para exercício de atividade. Aí eu digo, não, aí depende do caso para saber se teve dano e tudo mais. No entanto, explorando agora essa quinta hipótese, que esse foi o ponto que agora veio me causou a reflexão e tal, que eu não sabia se foi essa pergunta. Caso Camila, no exemplo da gente, seja titular da maioria do capital social de uma empresa e quer colocar essa empresa para funcionar agora no imóvel lá, aí haveria sim como é que chama? Uma incompatibilidade de ser da mesma atividade. Então, vamos supor que eu venda sapato e Camila é sócia de uma sociedade de que vende sapato e agora ela quer usar, como é que chama, aquele imóvel para a sociedade dela. Aí não vai poder, porque aí é a mesma atividade, entendeu? Aí vai haver um choque, que é justamente aí havendo aquela cláusula de não concorrência, pode até colocar em vigor. Agora, com relação a outra atividade, sei lá, eu vendo sapato. Aí Camila agora vai fazer tem uma loja que vende coisa de informática, computador e etc. Aí eu vou ter que sair, ela vai poder me pagar a indenização, porque eu vou perder o ponto, mas ela vai poder colocar lá a loja de computação e tudo mais. Beleza. Mas foi boa uma pergunta, e muito do direito, quer queira ou quer não, é muito o caso concreto. Então, beleza, isso eu já estou dizendo aqui que a pessoa que sai do ponto, ela vai ter direito à indenização porque saiu do ponto. Mas agora a questão que a colega levantou é outra. É que se depois de acabar da reforma, por exemplo, ele pegar e ficar usando aquele ponto para finalmente fazer a mesma atividade que eu, enfim. Aí
eu vou poder ser indenizado, não sei o quê. Aí vem aquela história. Vai depender do caso concreto. Mas que vale a pena investigar para cobrar isso, nem que seja judicialmente. E aí depende do caso. Beleza? Beleza. Então vamos ver o último item aqui, que é tranquilo, são os chamados auxiliares e colaboradores lá do empresário. O primeiro deles que que eu acho que todo mundo conhece, aqui é fácil porque todo mundo já conhece, é o preposto. Acredito que todo mundo já viu o preposto, ou até já foi preposto. Estou vendo todo mundo balançando a cabeça, só que não. Se vocês já foram para a decisão, a audiência judicial, ou em um juizado, por exemplo, então vocês já viram preposto. Ou se vocês já colocaram uma empresa na justiça, tomara que não, mas se vocês já fizeram isso e foram para uma audiência, então vocês provavelmente falaram com o preposto. O preposto é o representante da empresa, né? É isso, é o representante da empresa. Agora, eu estou usando a audiência judicial porque a gente vê muito isso nas audiências. No entanto, o preposto ele não só é para audiência, não. Ele pode ser para atos contratuais, atos negociais e tudo mais. O foco aqui é que ele vai representando a empresa. E aí vai outra dica. Outra dica por quê? Porque vocês, como advogados, podem até ir como preposto da empresa. Aí vocês não podem ser os dois, né? Vai ter que ser vocês e um advogado. Não dá para ser o preposto e advogado, não. Vai ter aí um conflitozinho. Mas vocês pode acontecer duas situações. Uma, vocês serem prepostos, que não tem problema nenhum. Ou vocês irem como advogado e o preposto ir junto. Aí qual é o ponto X aqui? O preposto, ele atua como representante da empresa. Então, se o juiz ou a parte quiser depoimento pessoal da empresa, quem é que vai prestar esse depoimento? Não é o dono, não é o gerente, é o preposto. Aí, às vezes, acontece do preposto só ir lá de corpo presente. Assim, ele não leu nenhum processo, ele não sabe de nada, e vai lá, porque quem vai falar é o advogado. Mas aí, só basta o juiz dizer, não, eu quero ouvir a parte. Pronto. Aí chega o preposto, vai lá fazer o depoimento. Aí o juiz começa a fazer pergunta. Aconteceu isso e isso? Aí o cara, não sei. Aí, mas você não estava lá naquela hora, aí começa a fazer as perguntas. O preposto não, se ele não souber, o juiz vai poder assumir como verdade tudo que está sendo alegado. Moral da história: se vocês forem ser prepostos, leia o processo, pelo menos no que diz respeito à empresa e etc. E se vocês forem com um preposto para a audiência, perguntem a ele: tu estás sabendo do processo? Porque senão a bomba pode explodir. E aí você vai ficar doidinho na hora, né? Pronto, essa é uma dica. E isso é o preposto, não tem bronca. Um detalhe sobre o preposto, no caso, os poderes do preposto, ou seja, o que o preposto pode ou não fazer, normalmente vai estar na carta de preposição. Que se for uma audiência, você tem que apresentar a carta de preposição na audiência, lá na hora da audiência, né? Para o juiz e tal. Então, essa carta de preposição tem que estar assinada pelo representante da empresa e vai ter lá os poderes do preposto. Isso é muito importante. E agora, dois itens aqui, dois auxiliares e colaboradores e tal. Um é o contabilista, tá na cara, né? É essencial para a empresa, a pessoa que faz a contabilidade. E o gerente. O gerente é quem toma normalmente as decisões executivas. Ele faz ele cuida do meio, não é tanto da atividade fim, mas é o meio. Ele permite que a empresa haja e tudo mais. E ele toma, como eu falei, decisões e tudo mais. Tá aí. Esses foram os auxiliares e colaboradores já do empresário. E aí foi a aula de hoje. Beleza? Beleza. Então, Beleza. bom dia para todo mundo. Divirse, boa semana e etc. Eu vou encerrar aqui a gravação e a gente se fala. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau, Nada. tchau. Tchau, obrigado, professor. Tchau, tchau.